Olá, bem-vindo então para mais um vídeo onde eu vou analisar uma matriz de bordado de um dos nossos alunos. No vídeo de hoje a gente vai analisar o bordado, a matriz, né? Tanto o bordado quanto a programação do bordado, criado pela aluna Filipa. Filipa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Vamos então fazer a primeira análise da programação da sua matriz. Filipa, que é de Portugal e tá craque já no Wilcom. Inclusive, parabéns aí pela dedicação, né? Porque muitas vezes nas lives, a gente está tipo nas lives de plantão de dúvida dos alunos, já é tipo 10h30 da noite no Brasil e ela está lá quase 2 horas da manhã lá em Portugal, dedicada, disciplinada, e é isso que a gente vê realmente que faz toda a diferença no resultado. É por isso que os bordados estão tão bonitos. Parabéns, tá? Então vamos aqui a gente analisar esse bordado. E aí eu tenho aqui, ó, o bordado em si, né? Eu tenho aqui o bordado em si que você me mandou. A amostra ficou legal, não tem nada de errado a princípio, olhando a parte superior do bordado, não. E agora a gente vai olhar a parte do avesso dele para ver se tem alguma coisa que pode ser melhorada. E aí a gente vai analisar isso juntos aqui. Deixa eu só trocar o arquivo. Ó. Inclusive, você até me perguntou lá pela comunidade dos alunos, né, Filipa, se por acaso, se a linha da bobina estava regulada certinha, se era isso mesmo, se estava frouxo, se estava apertado. E sim, tá? Aproveitando para te responder a sua pergunta, a sua dúvida aqui nesse vídeo, olhando o avesso do bordado. Não é saudável uma pessoa, e aí qualquer profissional vai tá equivocadamente dizendo se olhar o avesso se não olhar o avesso do bordado, falar que está regulado ruim a bobina, sabe? O legal de ver se a bobina está regulada certa ou não é olhar o avesso. Por isso que eu peço o bordado, a foto do bordado do avesso, para examinar isso, tá? Porque é uma coisa que a gente não controla no Wilcom. Na programação de bordado, a gente não tem controle sobre a regulagem do ponto da máquina, sabe? A programação do bordado vai permitir que você crie a matriz de bordado, construindo os caminhos, vai configurar a densidade do ponto, escolher o tipo de ponto, o comprimento do ponto, a distância entre eles, a configuração do corte de fio. Todos os aspectos da programação do bordado a gente controla. Agora, densidade do ponto, da costura do ponto na máquina, isso o Wilcom não controla. Ele controla o espaço entre os pontos, que a gente chama de densidade, né? Na programação da matriz de bordado lá no Wilcom Embroidery Studio. Agora, se a linha vai ficar frouxa ou apertada demais na máquina, o Wilcom não tem controle sobre isso. E a gente precisa ir para a máquina para regular ou a linha superior, a tensão da linha superior do bordado, ou regular a tensão da linha inferior, que no caso é a linha da bobina. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, o seu bordado a sua máquina, no caso, está com a regulação correta, a regulagem correta de fio. Eu consigo perceber porque a gente vê cerca de 1/3 da coluna do ponto cheio, no caso desse bordado, é a linha branca da bobina. Tá? Então, essa é a matemática que a gente usa para fazer um primeiro estudo para saber se tem algum problema na máquina com relação ao aspecto aí no que diz respeito à regulagem de tensão de fio. E nesse caso aqui, me dá garantia a gente afirmar que está tudo certo, pode continuar bordando com essa regulagem aqui que está filé. Tá? É só manter esse padrão aqui que está tudo certo. Agora vamos analisar a programação da sua matriz de bordado, que resultou naquele bordado lá que de fato ficou bonito. Pode ser que tenhamos algumas recomendações, mais do ponto de vista da produtividade da programação em si, para te passar aqui, mas isso não quer dizer que o bordado está ruim. O bordado está show de bola, ficou lindão, parabéns, ficou bonito mesmo. E agora a gente vai analisar a programação em si, tá? Então vamos lá, eu vou apagar uma imagem que eu tenho duas aqui, eu vou apagar essa imagem que está de fundo aqui. Qual o tamanho desse bordado aqui que você fez? 83 milímetros de altura, ou seja, 8,3 centímetros, né, o bordado. A imagem está bem fiel, então você foi bem fiel aí com relação, fazendo a programação bem em cima do traço, né, original da arte. Então eu percebo que o olhinho ficou bem feitinho na posição certa, o nariz, a boquinha também, o contorno ali, a silhueta do contorno do ursinho. A única coisa, Filipe, assim, que é um ponto de observação, não vou dizer que você está errada, tá? Mas que é perigoso, e aí talvez em desenhos não tenha tanto perigo assim, mas em logomarcas isso abre precedentes para você ficar ligada e isso pode ser ruim. Eu vi que você tomou a liberdade aqui de duplicar, pelo que parece você pegou esse objeto, duplicou, espelhou ele horizontalmente e arrastou ele para cá. Beleza, você teve produtividade, você pensou na produtividade da programação, se foi o seu objetivo, deu certo.
Só que você percebe que ele ficou desencontrado do desenho oficial, tá? Nesse caso aqui, eu não vou entender como um problema, porque é um teste, é um desafio, você está fazendo uma amostra, não é um bordado que você está necessariamente vendendo para um cliente, prestando um serviço. Porque quando você vai prestar um serviço, é importante que você respeite a arte original do cliente. Tá? Respeite a arte original. A menos que, eu estou vendo um problema na arte aqui, posso corrigir? Aí o cliente autorizando, você corrige. A orelhinha ficou torta, foi na posição errada, o cara que foi o design não soube trabalhar direito e fez um olho torto aqui, um olho ficou mais para cima, outro para baixo, posso corrigir isso na programação do bordado? É importante corrigir? Desde que o cliente te dê autorização para tal, tá? Então, no caso aqui, beleza, eu entendi que você quis ter praticidade na programação, duplicando a orelhinha e espelhando horizontalmente para você colocá-la do lado. Vantagem, fica alinhadinho, fica na mesma posição, fica simétrico o rostinho do ursinho, com a orelhinha na mesma posição, no mesmo alinhamento. Só que, se o cliente não quisesse assim, e se a arte realmente fosse originalmente criada para ser do jeito que estava presente na arte? Então, é só uma observação, não estou dizendo que você está errada, mas fique esperta nos serviços de clientes para não cometer esse tipo de atitude, não ter esse tipo de atitude sem antes dar conhecimento ao cliente, tá? É importante você ficar esperto nesse aspecto aí. Agora vamos colocar aqui o desenho para fazer a simulação do bordado, do ponto, para a gente ver como, para a gente conhecer como você programou, qual a ordem que você programou os desenhos, os objetos. Diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Fez um ponto suporte zigue-zague nos pontos cheios. Cuidou de fazer uma sequência lógica interessante para que não fique cortando as linhas à toa. Fez a boquinha, fez o nariz, fez os olhinhos cortando o fio, obviamente, porque os objetos estão distantes uns dos outros. Então, beleza. Do aspecto da programação também não vou recomendar nenhuma alteração, só vou tirar essa imagem de fundo para a gente enxergar apenas o ursinho. E a única observação que eu vou fazer, e eu entendo que você deve ter sofrido um pouquinho para fazer esses objetos com essa espessura usando a ferramenta curva complexa. E não tem nada de errado usar essa ferramenta. Pode utilizar ela, pode usar a ferramenta de enchimento complexo, pode usar a ferramenta de entrada C, pode usar essa ferramenta aqui que também vai te ajudar, que é digitalizar a forma fechada. Qualquer uma dessas ferramentas pode te dar o mesmo resultado visual que você obteve utilizando essa ferramenta aqui, sem problema algum. Agora, é o seguinte, e aí eu vou trazer a imagem de volta para a gente analisar isso que eu vou falar agora. Tá vendo? A imagem, ela me dá a segurança, claramente, nitidamente, que eu posso trabalhar com um objeto que me entregue uma espessura uniforme. Por quê? Porque, de fato, a arte está me entregando uma espessura totalmente uniforme no decorrer de qualquer um dos objetos. Todos eles seguem com a mesma espessura. Aqui é uma espessura, aqui é a mesma e aqui essa espessura se mantém. Então, qual é a segurança que eu tenho analisando a arte para te propor, né, para te fazer uma recomendação de quando for assim, você usar a entrada C? É justamente pela espessura. Então, pega aqui a ferramenta entrada C, configura aqui a espessura da entrada C, por enquanto eu vou colocar 2 milímetros, pode ser que não seja o suficiente. Para esse objeto de dentro vai ser, então eu vou criar aqui um objeto em entrada C, porque com poucos cliques eu resolvo um objeto sem me preocupar de fazer a coluna, né? sem me preocupar de fazer com que a espessura fique uniforme, porque naturalmente a ferramenta entrada C já te dá esse poder de criar uma linha e ele dimensiona a espessura toda uniforme para todo o objeto. E aí, se você quiser mudar a espessura do objeto, você vem aqui, deixa eu mudar, deixa eu pegar só esse objeto aqui, entrada C, exato, e aí você vem aqui em especial, nós temos aqui na coluna, a gente temos aqui a opção largura, em milímetros. Se você quiser mais fino, 1.5. Se você quiser mais grossinho, 3.0. 3.0, aí ele ficou mais grossinho. Qual é a vantagem disso? Praticidade. Aí você desenhou uma linha, depois você dimensiona a espessura, e aí você pode configurar a espessura de maneira separada. Se você quiser trabalhar o espaçamento também, você vai trabalhar aqui em contornos. Ativa aqui o espaçamento, trabalha um espaçamento maior. Quer ativar aqui o ponto de suporte? Mesma coisa, pode ativar aqui o ponto de suporte também, do jeito que você preferir trabalhar sem problema nenhum. Então, eu teria criado esse desenho com a entrada C justamente para ter mais agilidade na programação do bordado. Não estou dizendo que o que você fez está errado, dá certo, deu certo, inclusive, a gente analisou o bordado e ficou bom. Só que, por exemplo, se você quiser, vamos apagar esse que eu fiz aqui, vamos arrastar para o lado. Se eu quiser mudar a espessura desse cara, Dixon, se eu quiser aumentar a espessura dele, eu posso usar o recurso da compensação de repuxo, que ela vai me dar o efeito que eu quero.
Sim, mas com limitações. Aqui eu não consigo extrapolar muito, porque a compressão de repuxo ela não foi feita originalmente para aumentar a espessura do objeto. Ela pode sim te ajudar em alguns aspectos, porém com uma limitação no que diz respeito a esse detalhe de aumentar um pouquinho a espessura. Mas o ideal de aumentar a espessura é realmente você vir aqui, ó, e editar. Olha só o trabalho que dá para você editar radicalmente a espessura desse objeto, caso assim você queira. Caso você vá fazer um bordado maior, vou aproveitar essa matriz para fazer um bordado, sei lá, de 18 centímetros, por exemplo, alguma coisa do tipo, e eu quero aumentar a espessura, porque senão o contorno ficou muito fininho para um bordado maior. Nesse caso, do jeito que você desenhou, te obriga a fazer essa manipulação dos objetos aqui. E você perde um pouco o controle, aí você tem que ficar meio que no olho aqui. Ah, tudo bem, tem como medir na régua, né? Ficar medindo aqui está com 2,7, aí aqui está quanto? Ah, aqui está com 3,2, ou seja, aqui está mais grosso. Aí eu tenho que pegar o objeto aqui de novo e ficar ajustando para poder... Enfim, dá para fazer, mas dá muito trabalho. Já nesse objeto que eu fiz com a entrada C, você clica duas vezes. Ah, você quer 2,3 milímetros? Pronto, está feito. Então, assim, fazer em entrada C vai te dar muito mais praticidade. Agora, é claro, preciso observar e salientar aqui. Isso só é possível no caso desse desenho, por quê? Porque a arte permite que nós façamos com entrada C, por quê? Porque a espessura dos objetos em questão são todas elas uniformes, são a mesma espessura. Se mudar a espessura, não dá certo trabalhar com entrada C. Tá? E aí você realmente vai ter que trabalhar com ferramentas que te possibilitem fazer o que você fez aqui sem problema nenhum. Tá? Então é só uma observação para te dar mais produtividade na programação do bordado em si. Tá? Agora, uma coisa que não dá para fazer na entrada C, e você trabalhou muito bem isso, foi exatamente respeitar esse canto arredondado aqui dessa parte da boquinha. E também não daria para fazer na entrada C, nem na parte da boquinha e nem na parte dos olhinhos. Então você teve sabiamente a decisão de fazer usando a ferramenta correta para que nós tenhamos um cantinho arredondado aqui. E aí você quer arredondar aqui, você pode arredondar mais, tá? Se quiser arredondar mais aqui, você tira esses objetos aqui, ó, e deixa mais redondinho. É claro que eu tirei, ó, vamos colocar um objeto aqui diagonal, com barra de espaço você troca aqui de nó quadrado para nó arredondado, e você pode trabalhar esse arredondadozinho na pontinha, dá também, sem problema nenhum. Mas você já escolheu sabiamente a ferramenta. Nesse caso aqui, se usar a entrada C, não dá certo porque ele não vai ficar arredondado como está aqui. Agora, é claro, como é um desenho pequeno, observa que aqui você fez arredondado e aqui você não fez. Só que quando eu analiso o bordado em si, você vai ver que não deu diferença, porque o bordado é muito pequenininho, tá vendo? E aqui deu até uma sensação de que está meio arredondado. Então, o objeto estreitinho, a entrada C ele vai dar um aspecto legal, mesmo você não arredondando. Objetos estreitos, com objetos maiores, aí aplica realmente o que você fez aqui na boquinha, arredondando realmente o canto, sem usar a ferramenta a entrada C para fazer, porque senão ela vai ficar quadrada. Tá? O entrada C vai realmente ficar quadrado, essa ponta aqui do objeto, porque é a característica da ferramenta, igual o meu aqui, tá vendo? Não fica arredondadinho. Ah, Dixon, mas dá para fazer uma bolinha ali? Pelo amor de Deus, né? Enfim, dá para fazer uma bolinha aqui? Dá, porque tem uns haters aí que vai falar, mas dá para fazer uma bolinha aqui e completar para fazer o arredondado da entrada C. Dá também, mas dá trabalho. De repente dá até mais trabalho, porque você tem mais elementos, mais objetos, tem que ficar cuidando da entrada e saída ali. Então, realmente seria melhor você fazer como você fez aqui. Tá? E no caso de fazer o olho, aí aqui você usou a ferramenta certa, só não fez o arredondado. Aí tá fácil, é só clicar com o botão direito aqui e arrastar para você ter essa parte arredondada que é presente no olhinho. Apesar de que, no tamanho do bordado que você fez, não resultou em problema, tá? Porque é muito pequenininho, então não deu para ver, não deu para sentir falta desse arredondado aqui. Mas se for o caso de aumentar o tamanho do bordado, aí sim você vai precisar ter esse cuidado de arredondar os cantinhos para ele ficar realmente arredondado assim, tá? Mas o desenho tá show de bola, não tem nada, isso aqui é só recomendações pontuais para não necessariamente melhorar a qualidade, melhorar a produtividade da programação do seu bordado aí no software Wilcon Embroidery Studio. Beleza, Filipa? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados,
o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!